Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo. Para você, papai, para você que é pai dos pais, enfim, estamos juntos aqui na ESPN Brasil, 15ª e emocionante rodada do Campeonato Brasileiro. Como passa rápido, hein, gente? Já estamos chegando na metade do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco no Maracanã. Se você não viu o jogo, se você não acompanhou o clássico no Maracanã, eu digo para você, Flamengo e Internacional foi 4-0 no Maracanã para o Internacional. A gente vai falar bastante desse jogo do Maraca. Vila Belmiro, Santos e Corinthians empataram por 0-0. O América venceu o Fluminense. Enfim, jogos deste sábado. O Galo vence a equipe do Juventude em Caxias por 2-1. Resultado importantíssimo para o Atlético. Vamos colocar o nosso time aqui na tela para a gente começar a falar desse clássico do Maracanã. Você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Estava pensando aqui, boa noite, Unzelt, Pedro Ivo, João Guilherme, Vitor Birner. Vocês já imaginaram se o Internacional tivesse passado pelo Olímpia e nós tivéssemos hoje esse clássico do Maracanã? As equipes se enfrentariam mais 2 vezes. Que delícia que seria! Mas enfim, Maracanã, Internacional 4-0. João Guilherme, você, primeiro destaque aqui no programa. Boa noite, amigo. Muito boa noite, Prieto. Feliz Dia dos Pais. É um prazer estar com você, com o Birner, com o Pedro Ivo, com o professor Celso e com todos os fãs do esporte. Olha, parabéns para o Internacional. O Inter conseguiu a maior vitória da sua história sobre o Flamengo fora do Rio Grande do Sul. A maior vitória do Inter sobre o Flamengo no Maracanã, essa de hoje, por 4-0. Internacional muito eficiente e competente para aproveitar os espaços que surgiram entre as linhas do Flamengo. Quando foi, na maior parte das vezes, conseguiu fazer o gol e aí abriu uma vantagem que o Flamengo não esperava e se descontrolou no jogo. Parabéns ao Internacional que montou a sua estratégia e conseguiu executá-la. Agora, Prieto, o Renato vinha de 7 vitórias em 7 jogos. Tinha sofrido 3 gols. Hoje sofre a sua primeira derrota e em apenas um jogo levou 4 gols com aquele problema defensivo que marcou o Flamengo nos últimos tempos de muito espaço no sistema defensivo, aparecendo novamente. E aí fica a intriga. O Flamengo teve uma semana para treinar, mas hoje apresentou falhas que não vinha apresentando quando não tinha tempo para treinar, Preto. Pois é, daqui a pouco nós vamos falar do jogo do Atlético que venceu. O torcedor do Galo está sorrindo de orelha a orelha, né? Porque assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza e o Flamengo, que é candidato, tropeçou nessa rodada do Brasileirão. Vitor Birner, boa noite. Ô Birner, me conta aqui, o Internacional jogou muito hoje. Ô Birner, o Flamengo não jogou nada no Maracanã? Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto. Boa noite a você, boa noite aos colegas, a todos os pais que nos assistem, aos fãs e às fãs de esporte. O Inter fez uma partida irretocável, né? O treinador Aguirre conseguiu armar o time finalmente. Essa foi de longe a melhor partida do time dele, sob seu comando, com o Lindoso Dourado de volantes. Colocou 2 jogadores de marcação pelo lado do meio-campo muito fortes, né? O Edenilson e o Patrick. Deixou o Tyson solto no meio, montou uma parede. E dali o Flamengo teve alguma dificuldade para entrar. Mas essa não foi a grande virtude do Internacional, a única grande virtude. Eu acho que o Inter teve uma senhora atuação do seu centroavante. Acho que o Inter conseguiu aproveitar os espaços enormes que o sistema de marcação do Flamengo ofereceu. Porque o Inter não jogou um futebol envolvente. O Inter jogou um futebol letal. O Inter jogou um futebol em que ele é direto,
Ele vai em direção ao gol, ele entra na área com facilidade, nas poucas vezes que vai para lá, e ele finaliza com muita liberdade. O resultado é indiscutível, resultado muito merecido. Tem um ditado que diz que fala, juntou a fome e a vontade de comer. Nesse caso, para mim, juntou a fome do Inter e a falta de vontade de comer do outro lado. Porque o Flamengo me passou a impressão, com a marcação frouxa no campo de frente, que achou ser capaz de vencer quando quisesse o jogo. E no futebol não funciona assim. No futebol, nenhum jogo é vencido antes da partida, nenhum jogo pode ser ganho se você não repetir o seu melhor padrão ou algo próximo disso em cada partida. E o Flamengo hoje não repetiu. O Flamengo hoje foi frouxo na marcação avançada, teve vários jogadores pouco inspirados, o goleiro foi pouco inspirado, para mim algumas bolas eram defensáveis, mas é óbvio que isso não é a causa da derrota. O Diego não fez uma grande partida, o meio-campo não foi capaz de articular, o ataque não foi capaz de marcar, a atuação do Flamengo foi um desastre e a do Inter irretocável. Isso explica a goleada no Maracanã. Olha, durante o nosso debate aqui, Birner e pessoal, a gente vai focar aqui no jogo do Daniel, a atuação do goleiro Daniel, do Yuri Alberto, com os gols que ele marcou, esse golaço do Tyson, a expulsão do Gabigol, há motivos para reclamação de arbitragem? Tudo isso a gente vai discutir aqui neste primeiro bloco do Linha de Passe. Celso Unzelt, final dos anos 70, durante os anos 70 até o início dos anos 80, eu me lembro que em São Paulo tinha uma premiação para o melhor jogador em campo, né? Ele ganhava, vou até falar o nome aqui, porque eu acho que não tem mais, um motorrádio. Motorrádio. Para quem você daria o motorrádio para a partida? Quem comprar o rádio hoje em dia, eu vou falar, Prieto, só se for um de nós aqui, acho que ninguém mais quer. Verdade. Só rádio. Quem levaria o motorrádio hoje, o Zelt? Boa noite. Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos os pais. E ainda tinha a piada que o jogador dizia que ia ficar com a moto e dar o rádio para a mãe dele, lembra? Claro. Isso foi verdade. Foi um grande centroavante que atuava num grande time do Rio de Janeiro. Isso aconteceu mesmo, hein? Pois é, mas eu não vou brigar com os fatos, Preto e companheiro. O que o Yuri Alberto fez hoje, e que até o que deixou de fazer, porque ele perde o segundo gol antes mesmo de marcá-lo, né? Quando ele marca seu segundo gol, ele já poderia ter feito o terceiro no jogo. Então, embora eu reconheça a grande partida do goleiro Daniel, mas é aquele jogo que vai ficar para a história como o jogo do Yuri Alberto. O torcedor há de se lembrar dessa partida por isso, e também pela expectativa que envolvia, que era justamente o inverso. O Prieto foi muito feliz quando começa o programa brincando com o 4-0 e avisando que foi para o Inter. E quando você também, Prieto, fala que se o Inter tivesse passado pelo Olímpia, nós teríamos a oportunidade de ver na prática aquilo que a gente sempre fala em futebol com certos resultados, né? Falava assim, não, porque se jogar 3 vezes, tantas vezes um time ganhará do outro. Seria essa oportunidade se o Inter tivesse passado. Assim, grosso modo, o Inter armou uma arapuca em que o Flamengo caiu direitinho. Mas quem ouve isso pode pensar que o Inter ganhou esse jogo em 1 ou 2 escapadas. E não é verdade. O Inter ganha esse jogo perdendo gols. É certo que ao longo de toda a partida, é certo que mais para frente, quando já tinha um homem a mais, por conta de mais uma infantilidade do Gabigol, que a gente vai falar aqui, se o árbitro foi rigoroso em cima da questão da regra, o Gabigol muitas vezes prejudica a sua equipe porque se acha demais. Eu acho que hoje ele se achou mais uma vez, né? Acabou aplaudindo o árbitro, sendo expulso. Se o árbitro é um pouco mais rigoroso como foi hoje, isso acaba acontecendo. E tudo isso contribuiu para um jogo em que o Flamengo, o Vitor brincou com a fome e a vontade de comer. Eu acho que o Flamengo demorou demais ali esperando esfriar o prato, e quando percebeu, com menos de 15 minutos do segundo tempo, já perdia por 3-0 e a vaca foi para o brejo. Vida que segue, né? Todas as qualidades do Flamengo haviam aparecido nas últimas partidas e hoje reapareceram velhos defeitos no que diz respeito principalmente a contra-ataque e defesa exposta.
Pedro Ivo Almeida, boa noite, Pedro. Olha, uma vitória do Internacional para cima do Flamengo não deixa de ser um resultado normal. Uma goleada em pleno Maracanã parece um exagero para o time do Flamengo. Isso pode ter algum efeito para o time do Flamengo no jogo da Libertadores da América que tem no meio de semana? Aí, Pedro, boa noite. Boa noite, Prieto, tudo bem? Boa noite especial a você, ao Celso e ao João, que são papais, a todos os pais em casa. Boa. Ao Vitor, ao fã de esporte em casa. Eu acho que é possível separar. Eu acho que é possível separar bem as duas competições, até porque eu penso que esse jogo do Flamengo de hoje é um jogo fora da curva, não é uma regra. Não é que esse Flamengo vinha atuando mal há muitas semanas e hoje coroou essa péssima fase com esse 4-0. O Flamengo vinha se reencontrando com seu melhor futebol e hoje tropeçou e tem inúmeros motivos. O João já deu alguns, o Vitor também, o Celso também já deu alguns. E acho que então é possível uma correção de rota, porque esse não é o habitual do Flamengo. Esse Flamengo que entrou em campo hoje não é o Flamengo das últimas semanas, dos últimos 7 jogos. Me arrisco a dizer que nem o Flamengo dos últimos 10, 15, 20 jogos. É um Flamengo completamente fora da curva. Eu acho que o debate tem que entrar, porque você precisa corrigir essa rota rápido. E você precisa entender porque que você teve uma semana de trabalho. Eu lembro que a gente estava sentado aqui, alguns companheiros também estavam na semana passada, a gente assistia a coletiva do Renato Gaúcho e ele anunciava ali, na coletiva, rapidamente, que ele ia aproveitar uma semana inteira cheia de trabalho para fazer alguns ajustes que o trabalho ainda necessitava, que ia deixar o auxiliar, né? E o time quase que B, meio mescla de um time B com um time C, para jogar com o ABC. Então ele teve uma semana inteira de trabalho, não conseguia enxergar ajustes, uma pressão que funcionava muito bem não funcionou hoje, a tal da fome que o Vitor cita, e a gente cita quase sempre aqui, que é um Flamengo que busca 2, 3, 4, 5, não existiu hoje. Difícil entender por quê, porque não é a característica do Flamengo. E aí sempre que a gente senta aqui, a gente bate na tecla de um ajuste, o torcedor até fica meio bravo, Preto, porque a gente tá sempre aqui, o Flamengo joga bem, o Flamengo brilha, o Flamengo emplaca uma série de vitórias, o Flamengo vem de goleada, e a gente senta aqui e a gente pede atenção ao momento defensivo, à transição defensiva, à recomposição. A gente bate sempre nessa tecla. Não dá para dizer que é uma surpresa como o Inter conseguiu surpreender o Flamengo. A gente sempre bate nessa tecla. O torcedor às vezes fica bravo, dizendo que a gente fica buscando, sabe, pelo em ovo, criticando, que sempre tem uma ressalva. Mas a tal ressalva, a tal pelo em ovo, quando pega um time que se propõe a ser letal, como o Inter hoje, como o Vitor falou, o Inter seguiu quase que um manual ali. Para você jogar contra o Flamengo hoje, você tem que se fechar, defender muito bem, tirar um pouco desse apetite e ser letal, ser rápido, aproveitar a grande fragilidade do Flamengo. A grande fragilidade do Flamengo hoje é essa recomposição. É o bote como se dá, é como ajeita a linha na hora de defender, é como escolhe mais ou menos o posicionamento na hora que um time vem em velocidade. E aí você tem um Patrick, um Edenilson, um Yuri Alberto, um Tyson, acaba gerando essa possibilidade. Repito, a sua pergunta, Preto, não acho que seja a regra de um Flamengo, é possível virar a chave, é possível até assustar, chacoalhar, entender que não cabe esse tipo de resultado na quarta-feira, e é possível sim separar. Se as 7 vitórias não levavam o Renato Gaúcho ao céu, a gente não pode também determinar que o Flamengo está a caminho do inferno por causa da derrota de hoje. Acho que o jogo, mata-mata da Libertadores, é outra história. Pois é, a gente vai falar dos outros jogos do Campeonato Brasileiro também, mas João Guilherme, eu acompanhando esse clássico, e nós que estamos todos aqui acostumados a programa de televisão, a acompanhar os jogos e começar a analisar e falar, olha, não analisar o jogo exatamente, mas para dentro do programa, o que é que a gente vai discutir no programa? Olha, daria para discutir 2 programas esse clássico, né? Se fosse discutir lance por lance, o gol do Tyson poderia ter sido evitado, o que foi que aconteceu, né? Quais foram as falhas do Flamengo, a expulsão do Gabigol prejudicou o Flamengo? Evidentemente que prejudicou ainda mais. Mas onde é que o Flamengo, João, poderia ter evitado essa goleada no Maracanã? Principalmente...